glória a Deus está. Tinha começado já e eu fiz toda a abertura aqui. E mas ainda não tinha sido. Mas vamos então. Boa noite a todos, estamos agora conectados nessa live tão especial, com pessoas aqui presentes nesse templo, mas também com algumas pessoas já conectadas nos nossos canais aqui, quer seja no Facebook, quer seja no YouTube. E a nossa escola de líderes é isso, tem trabalhado assuntos diversos. Na semana passada tivemos o pastor José falando com a gente, anteriormente o Abdullah falando sobre a cultura islâmica, a conversão e como a gente se aproximar, né, da cultura muçulmana. Na semana que vem nós teremos das portas abertas para a nossa igreja perseguida, e nós queremos muito investir nessa área de conhecimento. E você que está conectado, você que está aqui no templo, você pode toda quarta-feira investir nesse momento de conhecimento, que temos certeza que terá de grande valor aí e sem dúvida acrescentará muito na sua vida. E antes de estar apresentando o nosso convidado desta noite, vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus pelo dia, mas também colocando diante de Deus alguns motivos especiais que devemos estar lembrando nesse instante. Você que está conosco aqui, você que está em casa, pode juntar. Do Deus Pai Eterno, obrigado, Pai, por esse momento tão especial, onde podemos juntos estarmos mais crescendo na Tua palavra, na Tua orientação. E como é bom, alguém como o pastor, de alegria, Pai, de tê-lo, Pai, na minha vida, como meu professor, como alguém que influenciou demais, ó, Pai, na minha jornada, Pai, no ministério pastoral. E para nós é uma honra, Pai. A nossa igreja se sente realmente abençoada, Pai, pela presença dele, pela participação dele. Pai, no nome de Jesus, nesse instante, queremos também lembrar daqueles, ó Pai, que tanto carecem de Ti, Pai. Ontem nós estivemos intercedendo por chuva para Curitiba, Pai. A Melina, que participa do nosso pequeno grupo, Pai, clamou tanto por isso. E como é bom saber, ó Pai, que hoje choveu ali, Pai, trouxe realmente um pouco de alívio, Pai. Não sei se é o suficiente, entendo que ainda não é, Pai, mas o Senhor sabe a medida certa e o momento certo de cada gota, Pai, que esteja caindo, Pai. Também quero agradecer ao Senhor, ó Pai, pela recuperação da Sandy, temos orado, temos clamado por ela, e a gente sabe que o Senhor tem agido a cada dia, Pai. Agradecemos ao Senhor também porque hoje tivemos mais uma vitória, saiu um novo decreto, ó Pai, na nossa cidade, liberando os cultos agora para até 2 horas, ó Pai, por evento. Isso para nós é tão bom, Pai, pois a gente sabe que 1 hora é um tempo tão curto e nós queremos estar mais tempo, Pai, juntos na presença do Senhor, ó Pai. Te agradeço por cada aluno que tem participado dessa escola, que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Abençoe o pastor Jaziel, que ele seja instrumento do Senhor em nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém. Pastor Jaziel, seja bem-vindo na nossa escola de líderes, tá? É uma honra tê-lo. Como eu já disse, o pastor Jaziel foi o meu professor de teologia sistemática e algumas outras matérias também. O pastor Jaziel, além de ser bacharel em teologia, é mestre, é doutor em teologia, é professor de faculdade teológica, de pós-graduação, é reitor da Faculdade Teológica Batista do Paraná e tem atuado na nossa denominação e tem ensinado de forma tão especial. Né? O pastor Jaziel é alguém que tem muito conhecimento e tenho certeza que todos nós cresceremos nesta noite. Pastor Jaziel, seja bem-vindo, tá? Temos um tema tão especial que é exatamente a entender como interpretar esses textos bíblicos, né? Ó, dicas para que a gente possa interpretar. E o senhor é bem-vindo nessa noite e queremos muito ouvi-lo, tá? Muito obrigado, pastor Gênesis. É uma alegria e um privilégio poder estar aqui. Muito agradecido por ter entrado em contato comigo para que a gente pudesse trazer essa palavra nesta noite. Eu quero saudar a todos e a todas com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele de quem todos nós juntos bebemos das límpidas fontes da água da vida. Pastor Gênesis, é uma alegria poder revê-lo, é uma alegria poder olhar e ver que você continua jovem, bem jovem ainda, e tem muito para realizar
no reino de Deus, né? E como você falou, aqui choveu bastante hoje, por isso tive que colocar uma pequena blusa, porque você conhece o nosso clima aqui. Quando chove, né, pode estar muito calor, choveu, esfriou, né? Então, para precaução contra qualquer gripe, resfriado e assim por diante, né, o corpo agradece se a gente colocar um agasalho maior. Tá? Muito obrigado, mas continuem orando, porque ao conversar com alguém da área hídrica, ele disse que nós precisaríamos de quase 100 de chuvas dessas que nós tivemos hoje. De tanto que foi, né, o acúmulo de perda, né, de água, né? Agora nós precisamos que chova bastante. Então, ainda virão chuvas e mais chuvas para que possamos recuperar tudo aquilo que aconteceu aqui na nossa região. Quero saudar o pessoal aí da sua cidade, do interior, pessoal que trabalha na cidade, que trabalha na agricultura, pessoal da fazenda, enfim, todos juntos e irmanados no aprendizado das Sagradas Escrituras. Eu quero, esta noite, dar algumas dicas específicas a respeito de como interpretar os textos bíblicos. Obviamente que nós precisaríamos de praticamente um semestre, semanalmente, para poder tratar de forma mais detalhada, né, mais aprofundada, mais abrangente a respeito da interpretação de textos escriturísticos. Primeira coisa que eu quero dizer é que não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem de partir do seguinte pressuposto. Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, vamos lê-la e estudá-la, nós estamos na frente não de simples letras que foram impressas, mas nós estamos diante do próprio Cristo, porque aquela palavra que nós vamos ler é a palavra do Cristo para nós. E assim, nós tendo esse entendimento, nós vamos partir para o texto com muita humildade, com submissão a Cristo, e vamos imbuídos no propósito de que o Espírito Santo de Deus nos oriente para interpretar as Sagradas Escrituras. Muitos interpretam-na de forma rápida, de forma perigosa e até equivocada. Nós precisamos ler, reler, prestar atenção em algumas coisas que eu vou mencionar nesta noite. Não dá para mencionar todos os aspectos, como já falei, mas a gente quer trabalhar pelo menos algumas questões. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus. E como é que o Espírito Santo nos orienta? Quando nós estamos em oração e quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos submetemos à vontade de Deus e esperamos que o texto vai falar conosco, o texto vai ministrar a minha vida, e não eu tentar achar no texto subsídios para provar o meu pensamento, para provar a minha ideia, ou para provar aquilo que eu acredito ou que o meu grupo acredita. Não, eu tenho de deixar a palavra vir e eu aceitar aquilo que o texto está a dizer. Então, a submissão ao Espírito Santo, a orientação que vem dele, é muito importante para nós. Uma outra coisa que a gente deve prestar atenção é analisar versões e traduções. O ideal é o ideal seria que nós conhecêssemos as línguas em que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento foi escrito 95% em hebraico, 5% em aramaico, e o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Então, o ideal seria que nós fôssemos às fontes das línguas originais. Mas como nós não temos condições,
porque só tem condições quem faz um curso de teologia, e este curso precisa ter este ensino, esta ênfase em línguas. Então nós temos várias traduções. E quando nós enxergamos e olhamos várias traduções, nós vamos poder fazer comparações e começar a nos perguntar por que aqui está traduzido desta forma e por que na outra versão está traduzido daquela forma. É interessante que, por exemplo, nos Salmos, tem um texto que diz: preciosa é a morte dos fiéis ao Senhor. E a outra tradução vai dizer que preciosa é a vida. Ué, é a morte ou é a vida que é preciosa? Então, em que sentido é preciosa? Porque a palavra preciosa pode significar muito valor, é de muito valia, ou então é muito importante. Então, vai depender daquilo que eu estou lendo. Então, é importante ter várias traduções. E quando a gente compara as versões, não é fácil, e nós não podemos optar por aquela que melhor nos agrada. Nós não podemos ir por aquela. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus e buscar a verdade. Então é importante que nós tenhamos várias versões. Temos versões que são mais cultas, versões que são mais antigas, temos versões que são mais novas, mais joviais, em que procuram transmitir a mensagem bíblica para a garotada, para os jovens, para esta geração, na linguagem que eles entendem. Não adianta pegar uma versão de 1814 e dar para as pessoas do nosso 21º século, né? O terceiro milênio. Não dá para passar uma versão antiquíssima, eles não vão entender, né? As pessoas, às vezes, não entendem o que o pregador fala, a linguagem que o pregador está usando. Imagine um texto antiquíssimo, uma tradução antiquíssima. Então, é bom ter e analisar várias versões e traduções. Uma outra coisa é entender o texto com humildade. Devemos partir do pressuposto de que nós não sabemos tudo. Aliás, sabemos pouquíssima coisa. E quando nós achamos que sabemos, é porque não estamos sabendo nada. E, além de não saber tudo, nós devemos tomar cuidado com passagens já conhecidas. Aquelas que a gente já engoliu, que pode significar isso, isso e mais aquilo, e que, na verdade, a gente, quando lê, passa no texto, porque a gente já sabe a possível interpretação. Devemos tomar cuidado, porque essas passagens conhecidas, às vezes, elas vão nos pegar de surpresa, porque realmente elas querem dizer uma coisa totalmente diferente. Como tem aquela passagem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a pessoa passa por ali e já estudou na escola dominical, já ouviu pregador na internet, já ouviu várias explicações, e acaba se esquecendo de tomar cuidado com uma passagem dessa, porque esta passagem está ligada com o verso anterior e o seu anterior, os dois versículos anteriores. E o sujeito da expressão ali é Deus. Não são as coisas, porque não é determinismo. Não são as coisas que cooperam para o nosso bem. Quem coopera para o nosso bem é Deus, é o sujeito de todo aquele parágrafo lá, é Deus. Então, Deus faz com que todas as coisas conjuntamente, quer dizer, Deus faz com que o conjunto de todas as coisas que acontecem cooperem para o nosso bem. Como um bolo, por exemplo. Né? O bolo tem o trigo, tem o óleo, tem o açúcar e tem os ovos. Vamos fazer um bolo simples, né? Então, quem aqui que come ovo cru? Difícil. Quem que come farinha? Ninguém come farinha. Quem é que come açúcar? Puro açúcar? Eu já comi quando era criança, mas hoje, além do que, sou diabético, não posso. Né?
Então, não é cada coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que é o que as pessoas entendem. Mas Deus faz com que o conjunto de todas as coisas coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, é fazer o bolo, é colocar ali no fogão, assar o bolo. Então, aquele resultado de todos os ingredientes é que coopera para o nosso bem. De vocês, né? Porque eu sou diabético e não posso comer este bolo do qual mencionei. Quarto lugar, nós devemos ter cuidado com marcações e divisões. Essas divisões que tem no texto bíblico, os cabeçalhos e as divisões, né, elas foram feitas bem depois. A divisão em capítulos e versículos, ela é do final da Idade Média. Tem 300, 400 anos apenas. E algumas divisões são feitas incorretamente. Ou seja, quem fez a divisão pensou que estivesse fazendo certo, mas acabou errando. E alguns versículos que estão naquela divisão deveriam estar na divisão anterior, e vice-versa. Versos que estão na divisão anterior deveriam já estar na próxima. A divisão de capítulos, às vezes, é equivocada, porque a divisão deveria começar no que é hoje o versículo 3, 4 ou 5, mas foi feito desta forma. Em alguns casos, mais atrapalha do que ajuda. E títulos fora da realidade. A parábola do bom samaritano, isso não está do texto de Lucas, isso foi criado no século XVI, XVII. Então quer dizer que quando eu falo a parábola do bom samaritano, eu mesmo estou dizendo que todos os samaritanos não são gente boa, mas teve um que foi bom samaritano. Então é título fora da realidade. A parábola dos 10 talentos, na verdade, são 8 talentos. E assim nós temos vários títulos que são equivocados, e as pessoas fazem perguntas na escola dominical, mas elas não entendem e não sabem que esses títulos e essas divisões foram feitas a posteriori, muito tempo depois. Não passava nem pela cabeça de Mateus, Marcos, Lucas e João de fazer título, nem divisão em capítulo. O texto deles segue direto, só tem divisão em parágrafos e nada mais. João nunca escreveu em capítulos, ele escreveu o seu texto como um todo. Então precisamos tomar cuidado com essas coisas. Bem, em quinto lugar, eu preciso tomar uma atenção completa, prestar atenção completa na passagem. Bíblia não é livro fácil. Ela é escrita em tempo remoto, longe de nós. Há passagens que foram escritas há 3.000 anos atrás, 3.200 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás. E os textos das Escrituras são escritos em forma de rabinato, ou seja, Jesus, por exemplo, era rabino, João era judeu, né? Jesus judeu também, Paulo era judeu. Então, os textos bíblicos, eles foram escritos em forma de um rabino ensinando os seus discípulos, o seu povo, a sua igreja. Agora, nós somos oriundos dos gregos, e nós somos ocidentais. A nossa cultura está impregnada da cultura greco-romana, que ocidentalizada deu nisso que nós chamamos do racionalismo, do cartesianismo. Para nós é tudo cartesiano, tudo departamentalizado, tudo no seu quadradinho, mas isso é o cartesianismo. Isso não é bíblico. Então, às vezes, nós não entendemos o texto porque nós estamos nos aproximando como um ocidental que trabalha com uma lógica cartesiana. E isso o texto não possui. E aí nós encontramos certas dificuldades, mas não por causa do texto, por causa da nossa aproximação,
porque nós não nos aproximamos condignamente. Para isso, nós temos que entender o pensamento do Rabino Jesus, como é que ele ensinava, o que o texto realmente quer dizer, o que um rabino quer dizer quando diz isso, o que alguém, como judeu, quando escreve tal palavra assim, assim, o que ele quer dizer, mesmo porque o Novo Testamento, nós só temos um escritor que não é judeu, mas todos os outros pensavam em aramaico e escreviam em grego. Então nós já temos ali também um outro pequeno problema. Então a Bíblia não é livro fácil. Não é qualquer um que vai interpretando, não é qualquer um que vai dando um parecer. É preciso muito conhecimento das Sagradas Escrituras. Precisamos ter um dicionário ao lado para poder compreender. Um dicionário da língua portuguesa. Agora, se você conhece grego, um dicionário do grego para ler o Novo Testamento. Se você conhece o hebraico, um dicionário do hebraico para acompanhar o Antigo Testamento. Por quê? Porque algumas versões são difíceis. Alguns textos possuem palavras que nós não entendemos adequadamente. São palavras de 1700, quando João Ferreira de Almeida fez a tradução. E quando ele fez a tradução, aquela palavra tinha um sentido. Como qualquer língua é dinâmica e vai mudando, hoje o significado pode ter mudado. Então eu preciso de um bom dicionário. Claro que eu estou falando um dicionário ao lado, mas pode ser o dicionário da internet, né? Mas um bom dicionário na internet não é procurar alguém que conhece o texto e explica o texto, porque aí você vai procurar na internet, cada um vai ter uma ideia diferente a respeito daquele texto. Né? Então temos que ter um dicionário para que eu possa chegar à conclusão. Uma outra coisa que eu preciso é buscar passagens paralelas. O que são passagens paralelas? Eu dou sempre o exemplo dos evangelhos sinóticos. Então, nós temos 3 autores, Mateus, Marcos e Lucas, contando a mesma história. E um deles apresenta um dado que vai acrescentar e que vai complementar o outro, e vice-versa, não é? Então, nós temos nos evangelhos sinóticos, nós verificamos que os textos não é contradição, mas um deles viu um detalhe ou achou importante colocar um detalhe a mais do que o outro. Então a gente vai percebendo e aquele texto vai nos ajudando. Vou dar só um exemplo dos sinóticos. Em Marcos diz assim, que João e Tiago vieram para Jesus e lhe exigiram que dessem o que eles iam lhe pedir. E o que eles queriam pedir é se assentar uma à direita e outro à esquerda. Então não foi um pedido, foi uma exigência. Eles diziam assim, mestre, queremos que você faça aquilo que nós vamos determinar, ou pedir. Pedir no sentido de dar ordens. Nós queremos. Aí Mateus, que tem uma outra visão do acontecimento, Mateus vai dizer que a mãe dos filhos de Zebedeu, coloca-se de joelhos e faz-lhe um pedido, dizendo, mestre, se puderes, dá isso e aquilo para os meus filhos. Quer dizer, ele complementa um detalhe que o Marcos não coloca. Porque se ficássemos somente com Marcos, iríamos perder todo o enredo do problema. Outro exemplo que nós temos é do cego Bartimeu. Em Marcos, tem um cego só, cujo nome é Bartimeu. E em Mateus diz que são 2 cegos. 2 cegos. E não diz o nome de Bartimeu. A história é a mesma, mas existe este contraste. Em Marcos é um cego e é o Bartimeu. E em Lucas são 2 cegos. O que está acontecendo? Qual deles errou? Nenhum deles errou. É porque o Bartimeu era muito conhecido na igreja de Roma.
Bartimeu foi curado, seguiu a Jesus, tornou-se seu discípulo e foi um importante cristão e líder na igreja de Roma. Então, quando Marcos escreve o seu evangelho, todo mundo lá em Roma sabia quem era Bartimeu. Então, ele contou a cura deste cego Bartimeu. O Mateus, que está escrevendo para uma comunidade que não conhece Bartimeu, ele contou a história toda real, que eram de 2 cegos. E não precisa dizer o nome, porque ninguém conhece esse tal de Bartimeu ali. Então, é questão dos evangelhos sinóticos. Nós temos também Samuel e reis com crônicas. No livro de Samuel diz assim, que o Senhor incitou a Davi para contar o povo, e Davi foi e contou o povo, e depois que ele contou o povo, o Senhor disse, por que é que você contou o povo? Então eu vou te dar 3 possibilidades e você escolhe o castigo A, B ou C. Aí a gente fica pensando, puxa, mas como é que Deus manda ele contar o povo, depois vem cobrá-lo exatamente porque ele contou o povo e ainda vai lhe dar um castigo e pede para ele escolher o castigo? Isso é no livro de Reis, perdão. Reis. 2 Reis, capítulo 24. Aí você vai em Crônicas 21. Crônicas 21, lá está explicado. Satanás encheu o coração de Davi para que fosse enumerar o povo. E ele se orgulhou daquilo e enumerou o povo, né? E ficou todo cheio. E aí Deus chegou e explicou. Quer dizer, contou um detalhe a mais, porque no livro de Reis, todas as coisas vêm de Deus. Até os espíritos maus que assustam Saul vêm de Deus. Já no livro de Crônicas, que é escrito posterior, o livro de Crônicas é o último livro do cânone hebraico. É o último livro, se para nós é Malaquias, para os judeus é o livro de Crônicas. Então, um livro escrito bem tardiamente. E este livro já tinha a compreensão mais avançada de que as coisas malévolas não partem de Deus, partem de outro ser que é chamado Satanás e Diabolos. Então nós precisamos das passagens paralelas. O que são textos paralelos? Textos que têm as mesmas narrativas, mas com ideias e com possibilidades diferenciadas, para que a gente possa chegar à conclusão. Então, não podemos estudar uma passagem só sem analisar o seu texto paralelo. Outra coisa, eu devo buscar palavras-chave dentro do texto. E eu nunca devo ler um versículo só, mas a perícope toda. E ler várias vezes o texto. E não ficar escolhendo versículos na passagem, como se escolhe feijão quando vai cozinhar. Esse presta, esse não presta, esse é bom. Opa, esse feijão eu quero, que bonito. Aquele ali está descascado, eu vou jogar fora. Não, eu não posso ficar escolhendo versículos na passagem. Eu tenho que ler a perícope toda, e na perícope toda sempre há 1 ou 2 palavras que se destacam. Qual é a palavra-chave aqui? Qual é a palavra-chave deste texto? O que este texto quer dizer? Se eu for dizer numa frase o que esse texto está colocando, qual seria esta frase? Então, fazer um exercício que a gente aprende lá no ginasial, no colégio, no ensino médio. Hoje se fala ensino médio, né? No meu tempo era ginasial, depois passou para colegial, depois passou para 2º grau, agora é ensino médio. Então, lá a gente aprende a fazer isso, colocar em uma pequena frase tudo aquilo. Tá? Então, esse exercício faz com que eu entenda o que é fundamental naquele texto, naquela passagem. Uma outra coisa, eu tenho que analisar o contexto. O que é isso? Eu nunca devo entender um texto isolado do restante. Quer ver só? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oxe, eu sou poderento, hein? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oxe, eu sou tal, hein? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, quando eu digo posso, na língua portuguesa, tem 7 formas do posso. 7 sentidos, 7 significados. Qual é o posso dali? Qual que é o posso? É o 1, o 2, o 3, o 4?
posso todas as coisas. Bem, se eu posso todas as coisas, eu posso coisas boas e coisas más, ou é só coisas boas? Eu tenho que ler o contexto. O contexto imediato. O que é o contexto imediato? Os versículos que vêm antes e vêm depois. Quando você lê o contexto daquela passagem, você vê que Paulo diz assim, ó: eu sei ter dinheiro e sei ficar sem grana. Eu sei viver na liberdade como sei viver na prisão. Eu sei viver na abundância e sei passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, é muito diferente do que a crentaiada está pregando por aí hoje. Totalmente diferente. O que Paulo está dizendo é assim: eu posso ter abundância porque Cristo me fortalece. Eu posso passar necessidades porque Cristo me fortalece. Eu posso na saúde porque Cristo me fortalece. Eu posso na doença porque Cristo me fortalece. São todas as coisas, e todas as coisas são as boas e as ruins. E ele enumera ali as boas e as ruins. Então eu sempre tenho que ver o contexto imediato e não pensar um versículo dentro, fora do seu contexto, para daí dizer, esse texto quer dizer o seguinte, esse versículo simplesmente. Cuidado com as caixinhas de promessas, que às vezes algumas promessas não são promessas coisa nenhuma. Então é aquela questão da caixinha de promessa, o versículo tirado fora do seu contexto. Então eu olho o contexto imediato. O que é o contexto imediato? Versos que vêm antes e versos que vêm depois. O contexto próximo é o quê? É todo aquele livro. O contexto próximo. Será que dentro deste livro, desta epístola, ou deste evangelho, eu não vou encontrar uma coisa semelhante que vai me jogar luz nisto? E aí o contexto geral. O contexto geral é o Novo Testamento todo. Ou então a Bíblia toda. É o Antigo e o Novo Testamento. Dependendo, às vezes é só o novo. Então eu nunca devo entender uma parte de um texto isoladamente do seu restante. Eu tenho que considerar o todo, daí a grande importância do contexto. E descobrir também o pano de fundo. Uma outra coisa. O que é o pano de fundo? Quem é o autor? A quem ele escreveu? Qual foi a ocasião que ele escreveu? Quais foram os motivos da escrita? Qual é a situação econômica, social e política e religiosa daquele momento? Porque aí nós vamos entender as razões que o autor tinha para dizer o que disse, e aqueles que receberam entendiam perfeitamente o que o autor colocou. Então, se eu quero entender o Apocalipse, eu devo entrar na cabeça do autor, ou então na cabeça dos primeiros receptores, que foram os cristãos da Ásia no final do século I. Então eu tenho que entender toda aquela situação, e como é lindo entender toda aquela situação, porque eu vou saber o que é vomitar-te-ei da minha boca, eu vou saber, eu vou te dar a coroa da vida. Nossa, nós vamos entender praticamente todo o Apocalipse, porque nós vamos estar no lugar daqueles que primeiro receberam a mensagem. Então eu tenho que descobrir o pano de fundo. Eu teria vários exemplos para mencionar aqui, mas se eu for mencionar, eu vou passar muito da hora e aí não será legal. Então, os exemplos ficarão para uma outra oportunidade. Outra coisa que eu devo prestar atenção, eu devo atentar para o gênero literário. Nunca se interpreta os gêneros da Bíblia da mesma maneira. Uma coisa é interpretar um livro histórico, outra coisa é interpretar um livro poético, outra coisa é interpretar um provérbio, outra coisa um apocalipse. Uma coisa é interpretar uma alegoria, outra coisa é um cântico. As parábolas têm uma forma de interpretação, os oráculos têm outra forma, as visões, uma outra forma, as epístolas, outra forma. Então nós devemos atentar para o gênero literário. Porque tem gente interpretando literalmente livros proverbiais, livros alegóricos, livros poéticos. Como é que eu vou interpretar um livro poético como sendo um livro histórico? Como sendo narrativa?
é um livro de cânticos, é um livro de orações. Então, cada livro tem o seu gênero literário, e eu preciso entender. E dentro deste gênero literário, as epístolas têm uma particularidade bem específica que vocês devem estudar aí a qualquer momento. E se não estudarem, pergunte ao seu pastor Gênesis, porque ele é bom nessas coisas e ele vai ajudar vocês nessa questão de gênero literário. Nós temos que entender o gênero literário, senão nós vamos fazer bagunça, né? O problema é que o gênero que nós temos na nossa versão é João Ferreira de Almeida. Não é Mateus escrevendo, nem Davi escrevendo, não. O que nós temos é o gênero literário João Ferreira de Almeida. E aí parece que a Bíblia é tudo uma coisa só, mas não é. Nós temos que tomar cuidado com isso, atentar para o gênero literário. Outra coisa, nós temos que ver o sentido daquela palavra no contexto. Uma palavra pode significar coisa diferente de acordo com o contexto. Uma palavra pode ter sentido diferente de acordo com o autor do texto, usando a mesma palavra. Eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Eu gosto de dar exemplo. Nessa eu vou dar. Paulo diz assim, é só pela fé que o homem é justificado. Ele diz em Romanos e em Gálatas, que o ser humano é justificado pela fé e não por obras. Aí aparece o Tiago, que já é um outro autor, usa as mesmas palavras, e ele diz, não é só pela fé que a pessoa é justificada. A pessoa é justificada pela fé e as obras. E agora, professor Jaziel, sai dessa. Como é que se sai dessa? É fácil. Nós temos de ver o contexto em que Paulo escreveu, qual é o sentido que ele deu para a fé, e ver o contexto em que Tiago escreveu, qual é o sentido que ele deu para a fé, e qual é o sentido que cada um deles deu para a obra. A palavra é a mesma, tanto no português quanto lá no grego. Mas quando Paulo usa a palavra fé, ele está usando a palavra fé salvadora, a fé de crer, de confiar, de se entregar totalmente a Deus. O Tiago, quando fala de fé, ele está se referindo apenas a um assentimento intelectual. É a mesma palavra, mas ele usa no sentido de assentimento intelectual. É apenas uma crendice, é apenas um mero acreditar, como muitos por aí acreditam. É um mero acreditar. Obras que Paulo condena são as obras da lei, porque muitos nas igrejas da Galácia e na igreja de Roma e adjacências estavam ensinando que a fé não era suficiente, tinha que guardar a lei dos judeus. Então Paulo diz, não pode, as obras da lei não são necessárias para a salvação. Somente a salvação é pela fé. Já o Tiago, ele estava enfrentando uma outra situação, uma situação completamente diferente, em que as pessoas acreditavam, mas era um mero acreditar, e não produziam as obras para as quais nós fomos chamados. Porque quem tem fé produz boas obras, mas eles não produziam boas obras. Então o que ele quer dizer que a evidência da fé salvadora, da fé viva, é a produção de obras, que não adianta nada essa crendice aí, que não leva a lugar nenhum. Eu expliquei rápido, mas tem aí, só essa explicação demora uns 45 minutos, mas eu tentei ali em 2 minutos fazer para vocês. Outra coisa, tirar as ideias do texto e não o contrário. Muita gente faz diferente. Muita gente joga as suas ideias para dentro do texto. As ideias devem ser formuladas a partir do texto e não a partir de mim, para que eu jogar no texto. Aí eu vou encontrar no texto o que eu quiser. Eu vou encontrar lá racismo, eu vou encontrar xenofobia, eu vou encontrar poligamia, eu vou encontrar, por exemplo, Adolf Hitler e a sua turma achava razões nas escrituras para perseguir os judeus.
Porque eles colocavam dentro do texto. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então lenha neles. Já que não receberam o Cristo, lenha neles. Já que crucificaram o Cristo, vamos matá-los. É o texto que me conduz, não sou eu que conduzo o texto. Né? E aí, se a gente fizer da outra forma, nós vamos encontrar, né, inúmeras coisas que as pessoas perguntam e que são desagradáveis, né? Como assassinatos, poligamia, racismo, xenofobia e tudo. Por quê? Porque a pessoa está partindo dela, e nós não podemos partir dela, nós precisamos partir do texto. E, por último, eu gostaria de dizer que nós temos que entender textos difíceis à luz dos textos fáceis. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos que são aparentemente contrários são explicados pelos de mais fácil compreensão. Alguém já me perguntou se eu encontrei contradição na Bíblia. Eu disse, contradição eu não encontrei. Agora, eu encontrei muitos paradoxos. E qual a diferença de paradoxo para contradição? A contradição, ela envolve duas ideias contrárias em que uma elimina a outra. E o paradoxo são duas ideias, à primeira vista, aparentemente contrárias, mas quando se analisa, quando se estuda, se chega à compreensão de que aqueles textos não são contraditórios, eles são complementares. Um vai complementar o outro. E quando nós lemos rapidamente, sem ver outros textos mais fáceis, aí nós chegamos a conclusões errôneas, a conclusões equivocadas. E isso é muito comum e muito perigoso. Então nós não podemos ler e já rapidamente achar que temos a resposta. Nós temos de ver à luz da palavra de Deus, à luz de outros textos, o que a Bíblia está dizendo sobre aquele assunto. A Bíblia, ela é um livro de fé, não é um livro de ciência. Se ela fosse um livro de ciência, seria já mais do que ultrapassada. Mas ela não é livro de ciência, ela é livro da revelação de Deus, ela é livro de fé, é livro da redenção do ser humano, é livro da redenção do mundo todo. E por ser um livro de fé, ela só pode ser explicada com elementos de fé, com elementos espirituais, e não com meramente ideias ou argumentos científicos. Ideias e argumentos científicos até podem comprovar as coisas do texto, mas a Bíblia é um livro de fé e precisa ser explicada em nível de fé. E em nível de fé, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, nos submeter ao Cristo, nos submeter ao texto e usar destes elementos que eu mencionei para que eu possa ter uma compreensão maior, mais aprofundada e mais exata da passagem bíblica. Por isso que eu digo, interpretar não é fácil. Carece estudo e muita coisa. E para isso eu preciso estar bem fundamentado e bem enquadrado naquilo que estou procurando observar. Ok, meu querido pastor Gênesis? Ok, pastor Jaziel. Cumprir o tempo, não sei se consegui. Não, foi excelente. Temos algumas questões aqui para conversar contigo, tudo bem? Uhum. Claro, é para isso que eu vim. Pastor, olha só. Esses dias eu estava num funeral e conheci uma pessoa que dizia que era adepta a um grupo que dizia de volta aos originais. Não eram originais do samba, não, tá? Era originais, como se fossem os originais das escrituras sagradas. E aí eu disse para essa pessoa bem assim, falei que interessante, porque a gente está com um seminário aqui em Assis, e esse final de semana a gente vai estudar grego e hebraico. Se o senhor quiser ir lá conhecer, né, eu convidei a pessoa olhou para mim e disse assim,
Seminário não é espiritual, grego e hebraico não é espiritual. Tá? Ele falou bem isso. Eu prefiro a leitura e a interpretação na hora. Quais são os riscos de não usar as ferramentas certas e adequadas para a interpretação, na sua visão? Aqui foi um caso, né? A pessoa está ignorando um conhecimento que é bom, que é necessário para a interpretação, mas arrisca, né, a interpretação realmente daquilo que foi provido pelo Espírito Santo, deixado para nós, e ela estava ignorando por completo isso. Né? Qual é o risco de, muitas vezes, ignorar essas ferramentas, quer seja o idioma original, quer seja algumas ferramentas de interpretação? Bem, há inúmeros riscos. Eu creio que o mais grave dele é falar algumas asneiras e induzir aqueles que ouvem a acreditar naquelas asneiras que são ditas e cair até em profundas heresias. Aliás, os grandes hereges sempre interpretaram o texto e as escrituras partindo de um ponto de vista específico que negava basicamente algum ensinamento que os apóstolos tinham dado e não analisavam com profundidade o grego e o hebraico. Obviamente que quando nós vamos traduzir de uma língua para outra, se perde bastante o significado e às vezes o sentido que aquele texto quer dizer. E nós podemos cair em equívocos fatais e nós vamos levar pessoas a acreditarem em coisas que nem estão escritas nas escrituras, que parece, mas não é. Por quê? Está na língua portuguesa, está no texto aqui, mas esse texto é uma tradução. Os originais foram os textos, né, os textos que o Espírito Santo inspirou. Nós não temos o texto original que Marcos escreveu, que Paulo escreveu, mas nós temos as cópias desses textos. E eles se aproximam quase que 100% do original de Marcos, do original de Paulo, daquele original. Então nós estamos trabalhando com algo bem específico e bem próximo da verdade, bem próximo da realidade. E quem está longe, cada vez mais longe, ele está cada vez mais fora daquela realidade bíblica e daquela realidade que o texto quer dizer. Existem inúmeros exemplos que nós poderíamos citar, pregadores que acham que por terem o Espírito, né? Eles dizem assim, por ter o Espírito, é o Espírito que interpreta. Então, aí ele coloca lá os 318 servos de Abraão, aí ele sai por aí dizendo que são os 318 homens ungidos de Deus que precisam orar e jogar o sal grosso nas pessoas que estão passando por ali. De onde que tirou essa interpretação? Essa interpretação saiu da cabeça deles. Não existe uma hermenêutica concreta, não existe um trabalho sério de arte interpretativa do texto. Saiu da cabeça dele. Então, fatalmente vai levar pessoas é um cego guiando outro cego, como Jesus Cristo falou. Perfeito? Certo, perfeito, pastor. Também, pastor, algo interessante também. O pastor disse que é bom utilizar um bom dicionário, né? Mas a gente vê que às vezes as pessoas usam o dicionário de forma errada, né? Então, é comum as pessoas pegarem o dicionário do hebraico e do grego moderno e querer usar para interpretar o hebraico e o grego bíblico, né? E aí vem palavras como Shekinah, que não se encontra nas escrituras, né? Da forma, né? Que é usada hoje, né? E tantas outras coisas, né? A gente vê que se não usar a ferramenta da forma correta, né? Vai vir realmente algo complicado depois. Pastor, eu tenho a impressão, às vezes... inclusive, pode falar. Só complementando aquilo que você queria dizer, o pessoal coloca lá, porque a Shekinah de Deus, né, e Shekinah de Deus, a glória de Deus, e na Bíblia não se encontra Shekinah. Shekinah foi uma palavra criada 200 e tantos anos no Mishnah, depois de Cristo. Né? Lá no Antigo Testamento é Kabod, né? Kabod. E no Novo Testamento, doxa. E de onde que tem esse negócio de Shekinah, e você abre a internet, é Shekinah para cá, Shekinah para lá, e Shekinah colar, e não tem esse negócio na Bíblia, né?
Aí, uma vez eu falei isso na sala de aula, o aluno lá quase teve um ataque cardíaco, porque ele só falava na Shekinah, eu não sabia, né? E ele e quase caiu no chão quando ele falou, mas não é mentira, pastor. Eu, que mentira, vamos ver no texto. Aí a hora que ele aprendeu o hebraico lá e tal, ele viu que não tem Shekinah mesmo, né? E assim tem muita coisa que nós mesmos às vezes somos enganados. Sim. E às vezes eu tenho a impressão, pastor, que a gente está olhando pela lente do nosso óculos da experiência pessoal, pela janela do nosso carro, que seria a denominação que nós seguimos, por uma parede de vidro, que seria o protestantismo, um quadro que o Espírito Santo pintou. E aí, às vezes, com tanta influência, às vezes a gente acaba perdendo, às vezes, o significado, né? Às vezes perdendo algo muito especial, precioso, né? Que está no texto, né? E eu já percebi isso, que às vezes a gente está lendo com a lente errada, né? E às vezes, como o pastor disse, olhar o contexto, saber o pano de fundo, e tudo mais, a questão dessas ferramentas, elas vão ajudar muito a gente olhar na essência a palavra do que realmente Deus quis deixar para nós, né? Mas, infelizmente, às vezes a cultura pode nos influenciar negativamente. O pastor já deve ter presenciado alguns casos assim, né? Provavelmente. Inúmeros. Nós vamos, qualquer pessoa vai para o texto, seja ele bíblico ou não, um texto antigo, vai então analisar aquele texto de acordo com a sua ótica e de acordo com a sua cultura, né? De acordo com aquilo que recebeu na infância. E muitas vezes faz a ideia de Deus, porque é uma ideia paternal, ele interioriza uma ideia divina de como ele vê o seu pai, ou o seu avô, ou o patriarca da sua família, ok? Então, se o pai dele é um pai, vamos dizer, que nunca corrigiu, então Deus é um Deus que nunca corrige. Você pode pintar e bordar que Deus não vai fazer nada. Ou se o pai dele é um Deus rigoroso, né? Era aquele pai, né, que não deixava passar nada e às vezes você apanhou até pelo que não devia. Aí esse vai olhar Deus como se tivesse com duas lâminas de fogo, né? Os dois olhos como chama de fogo, pronto para devorar todo mundo e pronto para me devorar, né? Então, quando nós vamos para o texto, a gente vai com aquilo que nós recebemos da infância, nos nossos primeiros 6 anos de vida, e com aquilo que a gente aprendeu da nossa cultura, da nossa sociedade, a forma de encarar um texto, a forma de pensar, a forma de raciocinar, e aí é por isso que eu disse, nós temos que voltar lá na cabeça do autor ou na cabeça dos primeiros leitores, isso não é fácil, né? Então, infelizmente, todos nós vamos com os óculos que nós temos, aí nós temos que apurar, né, e usar ali uma lupa bem transparente, né, para a gente poder enxergar com maior agudez de espírito aquilo que nós estamos tentando interpretar ou traduzir ou trazer para os nossos dias, não é? Salmo 23, 1, né? Senhor, pastor meu, não sentirei falta. Agora, para nós em português, Senhor, pastor meu, não sentirei falta. Mas é isso que está escrito lá. Né? Então, quando alguém traduziu, não sentirei falta do quê? De nada, mas não sentirei falta, nada me faltará. Né? Agora, quando ele escreveu isso, não tinha capitalismo selvagem como hoje, não tinha essas ideologias que nós temos hoje. Quando eu digo assim, nada vai faltar para você, o que a pessoa pensa? Não vai me faltar um carro, não vai me faltar casa, não vai me faltar salário, não vai me faltar emprego, não vai me faltar... E não é nada disso que o texto está dizendo, porque quando o autor escreveu assim, né, vamos imaginar o Davi, né, ele diz, Senhor, pastor meu, eu não terei falta de nada, porque o Senhor já é tudo na minha vida. Se o Senhor é tudo, nada vai me faltar. Então, o Senhor, pastor meu, ele não me faltará. Se você ler os próximos versículos, vai explicar o que é ele não faltar. Se eu estou com sede, ele me dá a água, ele me leva a fontes, ele me dá a verdadeira pastagem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, não temerei. Não diz que vai me tirar do vale da sombra da morte, vai dizer que eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo.
Ok? Então, veja, você tem que entrar na cultura do pastor e da ovelha. Você tem que se colocar no lugar do pastor, escrevendo o salmo, olhando a ovelha ali que ele pastoreava. Né? O Senhor, o pastor era para a ovelha tudo. Tudo. Né? Sem o pastor, a ovelha não existia. Assim somos nós. Deus é tudo na nossa vida. Não vai faltar nada, porque Deus cuida de tudo. É isso. Não vai faltar nada. E mesmo que me falte, Ele estará comigo na hora da sombra da morte. Joia. Pastor, chegou uma questão aqui para mim. O pastor citou vários textos que as pessoas interpretam, às vezes, de forma errada ou equivocada, ou acrescentam alguma coisa, né? E chegou uma questão aqui para mim sobre... Existem muitas interpretações sobre a questão do espinho na carne de Paulo, né? Não é nenhuma questão de interpretação, né? Na verdade, muito... O pessoal cria algumas situações, criam algumas hipóteses, né? E a pergunta é exatamente essa. Como podemos interpretar esse texto? Veja lá. Esse espinho na carne... foi Deus que enviou, né, e permitiu que um mensageiro de Satanás viesse para atazanar a vida do apóstolo Paulo. Deus não disse assim, não vai atazanar a vida do meu servo, não vai deixar o meu servo lá com preocupação, não, com angústia, com tristeza, porque tem gente que acha que quando você entra para o cristianismo, você nunca vai ter mais problema na vida. E, às vezes, os seus problemas vão começar a surgir. Jesus mesmo disse, eu vim trazer espada. Né? Os cristãos, quando se convertiam, criavam um maior problema, porque a própria família entregava, dependendo da circunstância, entregava para o oficial romano, para ser preso e para ser, às vezes, lançado na arena dos leões. Certo? Então, quando a gente tem diante de nós um texto, nós temos de procurar entender, primeiro, dentro do texto em si, se tem alguma dica. Nós não encontramos nenhuma dica. Só diz que ele orou 3 vezes e o Senhor disse, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós não temos. Mas, será que Paulo tinha algum problema? Bom, Paulo talvez estava sentindo falta de uma companheira, porque os outros tinham mulher e ele não tinha mulher. Né? Ele já tinha tido mulher, porque ele era casado, ele fora casado, porque ninguém podia ser membro do Sinédrio se não fosse casado, e ele era membro do Sinédrio. Então, para ser membro do Sinédrio, tinha que ter 30 anos e ser casado, obrigatoriamente. Mas é que ele era ruim de relacionamento, que a mulher dele o deixou, o abandonou. Naquele tempo, quando alguém mudava de religião, era possível, vocês encontram isso lá no livro de Romanos, né? E Paulo argumentando que se alguém tem esposa incrédula e ela consente em habitar, que não seja você a tomar a decisão. Mas se ela tomar, tudo bem, né? Está escrito lá, porque de acordo com a lei romana, né, quando alguém trocava a religião oficial para uma religião que não era oficial, que era perseguida pelo Estado, o cônjuge podia abandonar aquela pessoa. Isso era a lei daquele tempo. Né? E o Paulo, então, mas ele tem uma visão de mulher assim tão... Né, ele parece que tem uma... Como é que eu vou dizer? Apanhou tanto nessa área, que lá em 1 Coríntios 7 ele diz, é melhor não casar por causa disso, por causa daquilo, né? Vai dar rolo, você tem que servir ao Senhor e tal. Então ele não tinha uma visão muito boa disso aí. Então é possível, não é muito provável que seja falta de mulher, não. Né? Porque ele demonstrava que não tinha necessidade disso, né? Durante o seu ministério. Alguém vai dizer que ele tinha um problema de saúde, uma doença, né? E até alguns começam a dizer as várias doenças que ele poderia possuir. Será que era isso? Poderia ser, mas nós não encontramos Paulo falando de doenças internas. Do que Paulo reclamava?
lá em Gálatas, Paulo reclamou de alguma coisa. Então, isso pode dar para a gente uma percepção de que, provavelmente, o livro de Gálatas, onde ele reclama de algo, pode ser aquilo que ele estivesse tendo problemas. E qual era o problema em Gálatas? Ele diz, eu sei que vocês me amam tanto, que vocês arrancariam os vossos olhos, se fosse possível, e me dariam. E aí depois, no final, ele diz assim, eis que eu escrevo, a carta é escrita por fulano de tal. Aí ele coloca assim, Paulo, eis que agora sou eu que vos escrevo. Olha que quão grandes letras. Então, a visão dele, devido àquela experiência que ele teve na estrada de Damasco, ele teve sequelas seríssimas na sua vida. Ficou marcado na vida dele, né, a questão da sua visão. Então, a maior possibilidade é que o espinho na carne fosse a visão. Um grande escritor, um grande pregador, mas que sempre você encontrar nas epístolas, eu, Tércio, escrevo esta carta para vocês. Paulo, Silvano e Timóteo. Aí a gente diz epístola de Paulo, mas quem escreveu foi Silvano, foi Timóteo. Por isso que ele dizia, saúda-vos Lucas, o médico amado. Por que médico amado? Tinha um pozinho lá para passar no olho dele, para arder menos, né? É só quem tem problema de visão, eu passei a ter problema o ano passado, mas graças a Deus Jesus me curou, né? E me sinto uma outra pessoa, a minha visão já voltou a 97%, mas estava bem para baixo, e eu estava pensando até em comprar lupa para poder ler, né? Mas graças a Deus não foi mais necessário. Mas é uma questão, né? Então a única coisa que a gente tem é essa questão aí da visão dele. Podemos afirmar categoricamente? Não, de maneira nenhuma. Mas é a maior possibilidade. Agora, se era uma doença estomacal, se era a questão dos olhos, ou se era um problema de não ter uma esposa ao lado dele, ele que sentia o problema. Então, para ele, era um espinho na carne. Né? Para mim e para você, o espinho na carne pode ser outra coisa. Né? O espinho na carne, por exemplo, pode ser ficar confinado, como eu fiquei de 19 de fevereiro até o mês passado dentro de casa. Né? Isso, para mim, foi até tranquilo. Mas para muita gente foi espinho na carne. Eu conheço gente que ficou doente, conheço gente que teve dificuldades, teve que procurar psicólogo, procurar pastor, procurar até psiquiatra. Foi um espinho na carne. Espinho na carne depende de cada personalidade de cada pessoa. Né? Então, talvez o Paulo não quis dizer claramente ali para que ninguém pensasse, por exemplo, que o problema na visão, que era um problema para ele, não seria problema tanto para uma outra pessoa, que para uma outra pessoa, às vezes a solidão, a viuvez, né, ou o divórcio, ou alguma outra coisa, que foi o espinho na carne. Então, não está escrito na palavra de Deus apenas, creio que para que nós entendamos que a palavra vem para confortar o meu coração, e que quando a solução não é resolvida, nós entendamos que Deus está dizendo o mesmo que eu disse ao apóstolo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não sei se era isso que eu estava perguntando, mas eu fui respondendo, né? Se não foi exatamente isso, pode perguntar de novo. Não, está perfeito, pastor, e creio que quanto mais a nossa limitação fica evidente em nós, mais a gente depende de Deus também, né? Então, não é à toa que o apóstolo Paulo, a gente vê isso, né? O início do ministério dele era um apóstolo, no meio do ministério dele ele era o menor dos apóstolos, no fim do ministério dele era um servo, era um escravo, né? Então a gente vê esse decrescimento de título, mas crescimento de dependência de Deus e de humildade, né? Então a gente vê que às vezes as nossas limitações, quando elas estão em evidência, a gente depende mais do Senhor, e a humildade, ela é acrescida em cada dia, aperfeiçoada pelo Senhor mesmo, né? Então, joia. Pastor Jaziel, não tenho, eu sei que se pudesse, eu gostaria de ficar a noite toda fazendo perguntas, conversando. Para mim sempre é um prazer, uma alegria, e eu tenho certeza que o pessoal que aqui está e estão nos acompanhando também estão crescendo bastante. Aqui na nossa cidade, até ontem, a determinação era de 1 hora de evento.
E por isso, até hoje também era programado 1 hora. Porém, hoje saiu um novo decreto, mas como já tinha sido combinado anteriormente, então a gente vai tentar seguir ainda a determinação anterior. Quero agradecer de coração, quero dizer que estamos montando uma biblioteca aqui na igreja, para emprestar livros para os membros da igreja aos domingos, e já temos 2 livros que estão chegando essa semana do pastor, que nós estivemos comprando, adquirindo para colocar na nossa biblioteca, e realmente temos a alegria de também tê-lo agora como nosso professor aqui na nossa escola de líderes. Tá? Muito obrigado. E para a gente realmente foi algo abençoador. Acho que o pessoal que está aqui, só dê um positivo, isso foi bom para você? Ok, isso foi bom? Joia, excelente. Tá bom. Muito bem. O pessoal está dando positivinho aqui. Tá? Estou à disposição quando precisar e eu for útil, aqui estou, porque o servo, ele não domina a sua própria vida, ele é dominado pelo Senhor, né? E como você pertence ao Senhor, então estou à disposição. Perfeito? Perfeito. Pastor, quero fazer mais um pedido. O pastor está orando, abençoando essa classe que aqui está conosco e quem participou dessa lição. Muito bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, obrigado por ter criado este mundo, por ter nos criado e nos dado a liberdade de andar ao teu lado, de ter o Senhor como nosso Salvador, nosso guia, nosso comandante, nosso piloto. A nossa vida está em tuas mãos e nós te bendizemos por isso. Eu te louvo, Senhor, pela vida do pastor Fidelis, que tem crescido, se desenvolvido e tem procurado atuar nesta área de crescimento do teu povo, crescimento quantitativo, mas principalmente o qualitativo, que as pessoas tenham qualidade de vida cristã e de interpretação bíblica. Nós rogamos por esta classe de estudos, que as pessoas têm comparecido, têm crescido, têm se desenvolvido, que o Senhor abençoe a cada um, a cada uma, abençoe a família de cada um, a família de cada uma, abençoe a igreja em Assis e dê a todos eles da tua paz e do teu entendimento, e que o Senhor dê a resposta a cada qual para aquilo que procura, que eles encontrem em ti e na tua palavra a resolução para todos os dilemas da sua vida e da sua existência. Abençoa a igreja em Assis, os seus membros e a sua diretoria. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor José, muito obrigado, tá? E conte com as nossas orações também, conte conosco no que for preciso, tá bom? Eu que agradeço, né? E foi um dia bastante cheio por aqui, né? Parece que foi a 3ª ou a 4ª live que eu dei hoje, então ainda estou com forças, poderia até continuar, mas vamos respeitar a ordem aí da cidade e também o horário que todos possuem. Muito obrigado, estou à vossa disposição quando aí tivermos a possibilidade de mais de 1 hora. Grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau, pastor.